Boa noite a todos. Quando eu cheguei na Manaim, eu era co-pastor do meu sogro, que é o pastor fundador. E eu comecei como pastor de jovens. Nem todo mundo começa como pastor de jovens, né? E aconselhando os jovens, conversando com os jovens, uma vez eu perguntei ao jovem sobre... Ele estava tendo muitas dificuldades na vida cristã dele, e aí eu perguntei sobre a conversão, né? É uma das coisas que eu tenho aprendido. Você vá direto, né, no âmago, comece a ver sobre a conversão da pessoa. E eu perguntei, você consegue perceber uma mudança na sua vida, na época antes da conversão e depois da conversão? Essa é uma pergunta aqui. Ele disse, olhou assim para mim e disse, pastor, a minha vida continua a mesma, não consigo perceber nada de mudança. Aí eu, nada? Nem um tiquinho assim? Ele disse, não. Naquele dia eu comecei a achar que aquele jovem não era crente. Entendeu? Algo não tinha acontecido na vida dele. E isso se chama salvação. Porque a presença do Espírito Santo na vida de alguém tem que fazer alguma diferença, né? Tem que fazer. É praticamente impossível que Cristo venha habitar na vida de um pecador, que o Espírito Santo venha fazer habitação na vida de uma pessoa que estava nas trevas, e ela chegue e diga, antes do Espírito eu era X, e depois do Espírito eu continuo X. Não percebi nada de mudança. Entendeu? Isso começou a chamar minha atenção de que talvez possamos ter cada vez mais pessoas na igreja, no hall de membros, que não são crentes. Às vezes alguns se escandalizam. O fulano era tão engajado, deixou a igreja evangélica e virou católico. Por quê? Talvez nunca foi crente. Vemos às vezes, eu me lembro quando eu era seminarista e escutava histórias da vida pastoral a partir dos meus mestres, e uma vez ouvi uma história, e eu acredito porque o meu professor estava falando. Ele disse que o pastor estava pregando e na hora do apelo ele mesmo se converteu. Você imagina, né? É até um tanto quanto hilário, para não ser trágico, né? Mas bem que houve salvação, né? Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Quem gostaria de ter Jesus como seu Salvador? Levante a mão. É o pastor. Ele mesmo faz, ele mesmo levanta. Ou seja, se até o pastor às vezes é descrente, então nós precisamos começar a abrir os nossos olhos, não é verdade? Então, o meu objetivo nesta noite é fazer uma análise a partir da Epístola de Efésios sobre a nossa vida. Será que eu sou crente? Né? Quem sou eu? Então você pergunta para si mesmo, será que realmente eu sou crente? E se eu não for crente, o que é que eu faço da minha vida? Então a ideia é mostrar para você que existe diferença radical entre um crente e um descrente. Tem diferenças, e são diferenças radicais, certo?
tem como você saber se você realmente é crente ou não. Okay? Então, Efésios é uma epístola que Paulo escreve de uma forma que deixa isso muito fácil para a gente compreender. São 6 capítulos, os primeiros 3 capítulos ele vai abordar questões mais teológicas e os últimos 3 capítulos, questões mais práticas. Então nós vamos seguir mais ou menos essa divisão do apóstolo Paulo. Nos primeiros 3 capítulos, eu quero apresentar para vocês diferenças teológicas. E os últimos 3 capítulos, eu vou abordar diferenças mais práticas entre o crente e o descrente. E no final, você faz a sua avaliação. Não, agora eu tenho certeza, eu sou crente. Ou então você chega à conclusão, eu não sou crente. Se você chegar à conclusão de que não é crente, você procura imediatamente um dos pastores da igreja. Entendeu? Porque agora você precisa ouvir do Evangelho. Então você precisa receber o Evangelho de Cristo. E as portas do Evangelho, as portas do reino, ainda estão abertas. Vamos então começar com o capítulo 1. O capítulo 1 foi lido aqui no momento da leitura bíblica. Eu quero só ler o versículo 3 e 4, e aí nós vamos então orar para dar início à nossa pregação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento onde podemos refletir na Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Tira de nós, Senhor Deus, toda a falta de atenção, tira de nós tudo aquilo que vem a prejudicar esse entendimento. Que possamos glorificar o Teu nome por meio da nossa atenção dada à Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui doutrinas que são fundamentais para o entendimento do que vem a ser um crente, do ponto de vista teológico. Primeira coisa, um crente é alguém que foi eleito. Isso quer dizer que alguém elegeu, alguém escolheu o crente. E Efésios diz que foi Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes de fazer qualquer coisa, antes de haver tempo e espaço, Deus, Ele resolveu escolher os seus. Alguns não gostam dessa doutrina. Uma vez num acampamento de jovens, os jovens eram polêmicos, né? No acampamento de jovens, uma jovem chegou assim para mim e disse, eu era conselheiro na época, eu discordo dessa doutrina da eleição. Eu disse, é mesmo? Eu disse, eu discordo. Ou Deus salva todo mundo ou não salva ninguém. Eu disse, pronto. Temos aqui a deusa, né? Era uma jovem, né? Que está acima de Deus, ela que decide como Deus vai agir. Não é assim. Não é assim que funciona. O mundo pertence a Deus. E Ele escolhe como as coisas serão. Meu sogro, ele gostava de dizer, com muita propriedade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus pode mandar, e Ele manda. Deus escolhe. Deus resolveu escolher. E antes da fundação do mundo, Ele escolheu. Alguns serão salvos. Outros vão ser entregues ao seu próprio destino por sua própria escolha. Entendeu? Todos os seres humanos fizeram uma escolha. Escolheram qualquer coisa menos Deus. Deus resolveu redimir alguns desses seres humanos. Então, antes do mundo ser criado, nós já estávamos na mente de Deus. Isso é interessante. Não havia nada.
só havia Deus. Antes de qualquer coisa, só existia Deus. Não existia universo, não existia espaço, não existia nenhuma estrela, não existia galáxia. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na mente deles estava eu e você. É isso que Paulo está dizendo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou. Ele não só predestinou, mas Ele também nos adotou. Porque adoção e eleição são doutrinas complementares, mas são diferentes. Nós poderíamos ser salvos, né? Fomos eleitos, somos predestinados, somos salvos. Mas uma coisa é você salvo, outra coisa é pertencer à família da Trindade. Alguém poderia dizer, não misture as coisas. Você não é filho, você é criatura apenas, você não pertence à família de Deus. Mas não, o nosso Deus não apenas nos salvou, Ele não se contentou em apenas nos resgatar das trevas e nos dar uma vida eterna ao seu lado. Ele quis ir além. Ele disse, você não será somente salvo. A partir de hoje, você faz parte da minha família. O que isso quer dizer? Você agora é meu filho. Isso é um privilégio, uma honra. Qualquer pessoa no mundo antigo, ao ser adotado por um nobre, por um rei, ficaria agradecido para o resto da sua vida. E o Supremo Criador disse, eu não vou só salvar vocês, eu vou adotar vocês. Vocês são meus filhos. E a palavra fala que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Imaginou isso? É muita bênção. É muita bênção. É muita coisa que foi já preparada, já pronta para nós. Não apenas isso, ele vai dizer assim, nós fomos adotados, nós fomos predestinados, segundo o propósito da sua vontade, com um objetivo, versículo 6, o louvor da glória de sua graça. Ou seja, você também recebe um objetivo de vida, a glória de Deus. Você tem um propósito de vida, você tem uma identidade, você tem uma razão de existência, você não está sozinho no mundo, você pertence a uma família, a família de Deus, a família da fé, e você tem um objetivo. Tudo isso já no projeto de Deus, certo? No projeto de Deus. Não é um plano de última hora, é um plano que foi feito, que foi arquitetado antes de qualquer coisa existir. Não apenas isso. Versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Redenção é uma palavra muito bonita, que a gente às vezes não entende as implicações dela. A ideia de redenção vem da compra de escravos na praça, no mundo antigo. Então, redimir era resgatar aquele escravo. Você comprava o escravo e você poderia libertá-lo. Jesus Cristo é aquele que nos compra da escravidão. Efésios vai falar sobre a escravidão. Então ele nos compra da escravidão e nos liberta desta escravidão, da escravidão do pecado. Então redenção é uma palavra muito bonita, porque ela traz à memória o seu passado, mas à luz do seu presente. Eu era escravo do pecado, eu pertencia às trevas, e eu fui resgatado, e fui comprado, pertenço a outra pessoa, mas sou livre. Então, redenção é uma palavra muito bonita. E por último, ainda nesse capítulo 1, versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. A ideia de selo traz o significado de propriedade. Você pertence, né? Geralmente, no mundo antigo, o rei ele tinha o seu anel, e o anel tinha o símbolo do rei. Quando se fazia um decreto, né, se enrolava, derramava cera e selava. Ou o manuscrito estava selado e aquele selo dizia que pertencia ao rei. Então, a origem daquele decreto estava estabelecido pelo selo. Então, o selo indica essa propriedade. Você pertence ao Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo. Não apenas isso, mas quando você vai para Efésios capítulo 2, as diferenças teológicas se tornam ainda mais interessantes. Porque o Efésios capítulo 2 vai mostrar, vai desenvolver uma amartiologia, ou seja, uma doutrina do pecado muito interessante no que diz respeito a quem você era. Uma antropologia junto com a martiologia. Versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É por isso que nós não podemos acreditar nem aceitar uma doutrina arminiana, ou seja, uma doutrina que diga que o ser humano pode escolher a Deus. Porque o apóstolo Paulo está sendo muito claro, mais claro impossível. Você não pode escolher a Deus. Por quê? Porque estava morto. Morto não faz nada. Você estava espiritualmente morto. Era impossível para você escolher a Deus. Entendeu? Era impossível. Se Deus não viesse ao teu encontro, se Deus não agisse de forma miraculosa em você, você estaria ainda morto até hoje. Você estaria morto até hoje. Você estava morto nas suas transgressões, nos seus pecados. Veja a maneira que você vivia, versículo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que Paulo está fazendo o antes e o depois. Ele está falando de verdades teológicas, mas ao mesmo tempo ele está falando do antes e o depois. Antes, vocês eram pessoas que tinham um estilo de vida conforme este mundo. Vocês eram escravos do príncipe da potestade do ar, ou seja, de Satanás. Ele atuava em vocês. Entendeu? Isso é uma verdade bíblica. Todo descrente está debaixo da atuação de Satanás. É uma realidade. Por quê? Porque só existem dois povos neste mundo: os filhos da luz e os filhos das trevas. Não tem um povo intermediário, os indecisos. Não existe isso. Não existe um solo neutro. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos das trevas são aquelas pessoas que estão debaixo da influência de Satanás. Não tem uma terceira explicação, uma explicação intermediária. Não, essa é a realidade. Por isso é tão sério, por exemplo, namorar com um descrente. É sério. Porque alguém que está sob a atuação do Espírito Santo está querendo se relacionar, visando um pacto, que é o casamento, com alguém que está sob a atuação do demônio. Esse tipo de aliança não pode existir. Não pode existir trégua entre a luz e as trevas. Não pode. Ele vai dizer então: entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, como também os demais. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos eram segundo os caminhos das trevas. É preciso que a gente entenda isso. Essa é uma verdade teológica muito forte, e às vezes alguns têm dificuldade de aceitar. Quando nós falamos de filhos da luz e filhos das trevas, nós estamos falando de mentalidade também. Ou seja, a mente de um filho da luz é diferente da mente de um filho das trevas. Os desejos de um filho da luz são diferentes dos desejos dos filhos das trevas. As emoções dos filhos da luz são diferentes dos filhos das trevas. Paulo está dizendo, antes vocês seguiam as inclinações da carne. Todos nós, ele fala, todos nós. Porque éramos descrentes. Seguir as inclinações é os pensamentos. Os pensamentos que povoavam a nossa mente eram outros naquela época. São diferentes dos pensamentos atuais. Veja, ele não está falando devem ser diferentes. Ele está falando é diferente. Nós estamos falando aqui de natureza. Antes eles eram por natureza. Natureza é o que você é. Antes você era por natureza filho da ira. Filho da ira é filho das trevas. O que um filho das trevas merece? A única coisa, a ira de Deus. Entendeu? Todos nós. E o que nós não merecemos, nós recebemos. A misericórdia divina. A graça divina. Entendeu? Então, por natureza, a mente de um descrente é diferente da mente de um crente. Por natureza. São seres distintos. É importante que você entenda isso. São seres distintos. Com destinos distintos. A mente é diferente. A emoção é diferente. A vontade é diferente. As práticas são diferentes. Nós, então, pela atuação do Espírito Santo, Paulo vai dizer, no versículo 8 e no versículo 9, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus entra em nossas vidas e nos resgata por sua graça. Então, pela ação divina, eu deixo de ser filho das trevas e passo a ser filho da luz. Por nenhum mérito. Entendeu? Eu sou agora um novo nascido, uma nova criação. É interessante, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, a nova criação, ela está em paralelo com a primeira criação. A primeira criação está corrompida pelo pecado. Totalmente corrompida pelo pecado. Então, a nova criação, ela já começa, né, a partir da obra da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele, ao fazer isso, ele dá permissão, digamos assim, para que possa surgir um novo povo, uma nova raça de seres humanos que agora podem amar a Deus, que agora podem adorar a Deus. É uma nova raça. Os filhos da luz são um povo diferente dos filhos das trevas. Isso, quando a gente fala assim, não é para criar um espírito de superioridade. Não é esse o objetivo. O apóstolo Paulo está até falando isso no capítulo 2, justamente para mostrar, vocês antes eram assim. Mas não é para desprezar os filhos das trevas, porque a missão dos filhos da luz é justamente ir atrás dos filhos das trevas. Entendeu? A missão dos filhos da luz, daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo,
é levar esta mensagem aos filhos das trevas. Nós temos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo de pregar o seu evangelho a todas as nações. Entendeu? Nós temos uma dívida, Paulo fala sobre isso em Romanos, para com todos os ímpios. E essa dívida é a pregação do evangelho. Então, não há espaço para arrogância, não há espaço para vanglória. Entendeu? O que nós queremos aqui é que os filhos da luz saibam quem eles são. É isso que eu quero. Quem é você? No capítulo 3, antes, versículo 10 do capítulo 2. Pois somos feitura dele, criado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o nosso foco, o nosso objetivo como os filhos da luz é justamente isso, a prática de boas obras. E no capítulo 3, versículo 14 a 20, deixe-me ler aqui o versículo 18. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O objetivo de Paulo é que o crente entenda o que é esse amor de Cristo por ele, e ao entender isso, ele consiga experimentar a plenitude divina. Isso é uma verdade teológica, mas é também uma verdade experiencial. Você vai experimentar a plenitude de Deus. O descrente jamais vai ter essa experiência. Jamais. Você também pode chamar isso de plenitude do Espírito Santo. Gálatas 5 fala sobre isso. Entendeu? Então existem coisas que são radicalmente diferentes. Falei aqui de verdades teológicas. Vamos para as verdades práticas, elas ainda são mais gritantes. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: por isso, ou seja, com base ou devido a tudo que eu falei até agora, do capítulo 1 até o capítulo 3, essas verdades teológicas, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Qual é a nossa vocação? Nós somos filhos da luz, nós somos crentes, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, nós somos membros da família, somos adotados, mas pertencemos agora à família de Deus. Nós temos que viver conforme a altura de quem nós somos. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Você tem que viver à altura do seu chamado. Você é filho de Deus, então você tem que viver como filho de Deus. Você é filho da luz, você tem que viver como filho da luz. Nós vivemos num mundo onde as coisas são muito misturadas, mas Paulo está deixando claro que a vida do crente, ela tem que ter uma distinção clara entre a vida das trevas e a vida da luz. Então ele diz, vocês têm que viver de forma digna do que vocês foram chamados. Não existe outra vida para o crente. Entendeu? E aqui nós estamos falando de estilo de vida. Você talvez pergunte, seja um pouco mais claro, como seria isso? O apóstolo Paulo fala um pouco mais na frente, no versículo 2. Com toda humildade, com mansidão, com paciência ou longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Entendeu? Eu estou falando de estilo de vida. Estilo de vida é diferente de um evento ocasional, pontual na tua vida. Eu estou falando de estilo de vida. Estilo de vida é como você vive todo santo dia. Entende a diferença? Eu fui orgulhoso ontem. Mas isso é algo pontual. Outra coisa é dizer, eu sou rotineiramente, cotidianamente, eu sou uma pessoa arrogante e orgulhosa. Isso é diferente. Isso é diferente. O seu estilo de vida é um estilo de vida arrogante.
Não é isso que se espera de um filho da luz. Talvez tenha algo errado. Entendeu? Às vezes, algumas pessoas falam da sua arrogância e do seu orgulho como se fosse algo de grande valor. Entendeu? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, comigo é assim, bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Eu digo: rasga Mateus 5 da tua Bíblia, tira o Sermão do Monte, né? Falava com orgulho, né? Ou seja, estranho, porque um filho da luz não deve se orgulhar de um pecado. Entendeu? Não deve se orgulhar de um pecado. O pecado produz tristeza no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no Filho da Luz. O Espírito Santo fica triste com o pecado. Quando um filho da luz está alegre porque está pecando, isso sinaliza alguma coisa muito perigosa, mas muito importante. Talvez não é filho da luz. Não tem o Espírito Santo. Por isso que não se entristece. Ocorre o oposto, se alegra. Entendeu? Se alegra. Capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Novamente, está falando de estilo de vida. Ele está dizendo para os Efésios: vocês são crentes. Então vocês precisam atentar à maneira como vocês vivem. Todos nós, como crentes, precisamos estar de olho. Como é que eu estou vivendo? Que tipo de vida é essa? Se a minha vida é igual a de um descrente, tem algum problema com a minha vida, porque ela tem que ser diferente. Se eu não consigo perceber a diferença entre um crente e um descrente, tem um problema na minha vida. Entendeu? Eu estou com falta de percepção espiritual. Talvez eu não tenha nenhuma percepção espiritual. Por que eu não tenho essa percepção espiritual? Talvez eu não seja crente, né? Talvez eu não seja crente. Uma vez um pastor foi aconselhar um casal, aí falou com os dois, tal, dava as diretrizes, mas nunca dava certo, né? O marido parece que seguia, mas a esposa não seguia. O marido seguia, a esposa não seguia. Um belo dia o pastor disse para o marido: deixa eu conversar com sua esposa, espera aqui fora. Ele conversou com ela e descobriu, ela não era crente. Por isso que não funcionava. A palavra de Deus, ela só funciona para aqueles que são salvos, porque eles têm o Espírito Santo. Quando eles ouvem a palavra, aquilo atua na vida deles, e eles se submetem à palavra. Quando o descrente ouve a palavra, ele diz, ele debocha, ele diz: e daí? E daí? E daí que está escrito isso? Eu faço o que eu quero. Talvez ele não vai dizer isso na cara do pastor. Alguns não, né? Outros fazem. Mas ele vai dizer na mente dele: estou cansado desse blá 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 do pastor. Está cansado por quê? Porque você não é crente. Você não é crente. Capítulo 5 ainda, versículo 10. Paulo diz assim: você tem que procurar descobrir o que é agradável ao Senhor. Procure descobrir a vontade do Senhor. A vida de um crente é isso. Os filhos da luz não estão voltados para si mesmos, buscando descobrir a sua própria vontade e agradar a si mesmo. Não. O filho da luz, ele quer agradar ao Senhor. Ele quer fazer a vontade do Senhor. Ele quer descobrir o que agrada ao Senhor. Entendeu? Então é muito cansativo, às vezes, para o líder, ou para o pastor, ou para um conselheiro, ter que ficar dizendo para o crente: você deveria ler a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia é boa, ela é boazinha, ela não vai te machucar não, faz bem para você, lê a Bíblia. Às vezes o problema é porque não adianta. O descrente não gosta de ler a Bíblia, então não adianta. Por mais que eu queira, igual as mães, tem umas mães que
para a criança comer, elas enfeitam a comida, né? Botam os vegetais de uma maneira bonitinha, uma carinha e tal, para a criancinha comer aquele vegetal, né? Se botar cenoura ali, já ele não vai querer, mas eu fiz uma cenoura bonitinha e tal. Às vezes os pastores estão caindo nesse equívoco. Deixa eu enfeitar aqui, fazer a Bíblia bonitinha, deixa eu colocar aqui um lacinho, para o crente gostar dela. Eu começo a chegar à conclusão que essa estratégia é destinada ao fracasso. Se ele é descrente, ele não vai gostar da Bíblia. A Bíblia é um livro chato. É porque você é descrente. É porque você é descrente. Uma vez, um jovem chegou para mim e ele teve muita coragem. Eu admirei a sinceridade dele. Ele chegou e disse: Pastor Valbert, diga, irmão, eu posso ser crente e não gostar da Bíblia? Eu ri também na hora, né? Eu disse: não pode. Aí eu usei uma ilustração para ele que é fácil da mente de um jovem entender. Eu disse: imagine que a sua amada, que você, né, ali, sua namorada, escreveu uma carta para você, de romance muito, né, bonitinho e tal, te amo, você é meu querido, papapá. Você vai pegar essa carta e dizer: que carta? Eu não gosto de carta. Não. A carta tem cheirinho, é perfumada e tal, você fica lá com aquela carta, cheira e você guarda. O crente vê a Bíblia dessa forma, dessa perspectiva. É a palavra do seu Salvador, é a palavra do seu Redentor, é a palavra do seu Mestre, do seu Senhor. Entendeu? Eu posso até passar por momentos de frieza espiritual, momentos, mas a minha vida, quando ela é vista como um todo, ela não pode ser uma vida de desprezo para com a palavra, porque se for, é porque talvez eu não tenha nenhuma ligação com essa palavra. Eu não sou crente, entendeu? Eu não sou crente. Versículo 17: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o objetivo da vida de um crente, compreender a vontade de Deus. No versículo 8, ainda do capítulo 5, ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. É diferente. No passado, você era das trevas. Agora, você é da luz. Logo, viva como filho da luz. Viva como filho da luz. Uma das marcas do filho da luz está no versículo 11, ainda do capítulo 5. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Você não deve gostar do mal. E você deve agir contra o mal. Entende? É isso que se espera do filho da luz. Você detesta o mal, as obras das trevas. Mas não apenas isso. Você é proativo. Você reprova. Você parte para lutar contra o mal, lutar contra as obras das trevas. Entendeu? Então você não pode se alegrar com a maldade, você não pode se alegrar com a impiedade. Não pode. Uma vez um pastor me deu um conselho. Eu recebo alguns conselhos estranhos. E um pastor me deu um conselho e disse: Pastor Valbert, comigo é assim, eu dou corda para a ovelha se enforcar. Eu digo: pronto. Eu digo: que estratégia, né? O pastor matador de ovelhas, né? Que em vez de proteger, ele dá a corda. Eu vou dar a corda para essa ovelha se enforcar, porque eu quero ver essa ovelha morta. Não é pastor,
e provavelmente não é crente. Quem planeja o assassinato das ovelhas? O lobo. Entendeu? É ele que quer ver a morte das ovelhas. Esse pastor, nesse dia, ele entregou sua identidade, quando ele revelou o seu plano maquiavélico para com suas ovelhas. Não era protegê-las, não era dar a vida por elas, era matá-las, né? Então, não é de estranhar que você tenha muitas igrejas com pastores descrentes. Tem muitas igrejas com pastores descrentes. E tem muitas igrejas com ovelhas que não são ovelhas. Entendeu? Por isso que nós vivemos tempos difíceis. O meu sogro, novamente vou citá-lo, costumava dizer: Albert, é muito bom quando a gente encontra um pastor crente. E é mesmo. Está ficando raro. Mas é muito bom quando você encontra um pastor crente. Porque ele vai proteger as ovelhas. Ele vai fazer de tudo para ajudar as ovelhas. Entendeu? Mesmo que ele seja muitas vezes maltratado pelas ovelhas, que é o que normalmente acontece, né? Mas ele tem um compromisso com Cristo que vai acima disso. Então ele está insistindo em ajudar as ovelhas, mesmo que ele saia perdendo nesse relacionamento. No versículo, já li o versículo 11, né? Deixe-me ler agora com você, capítulo 4, a partir do versículo 11. Você vai dizer: tudo bem, eu entendi que existe uma diferença teológica, existe uma diferença prática, mas como é que eu aprendo o estilo de vida do crente? Isso é algo inato? Na hora que eu me converto, eu já sei como proceder, como um crente deve viver? Não, não é assim. A Bíblia fala de novo nascido como um bebê na fé. Então, você vai aprender as coisas. Para isso, Paulo também já fala como se dá o processo. No capítulo 4, do versículo 11 a 15, nós temos a primeira parte desse processo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, primeira estratégia, como a igreja funciona. Deus, Cristo, Ele distribui dons. Alguns dons são dados para aqueles que serão a liderança da igreja. E coloco aqui como pastores, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pronto, apóstolos, né, no começo. Então, essas pessoas, elas vão trabalhar capacitando as ovelhas, fazendo com que as ovelhas possam crescer, possam amadurecer. O objetivo qual é? Estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o foco, Cristo é a medida, Cristo é o alvo. Então, a gente estuda, a gente trabalha, a gente aconselha, para que possamos olhar para as ovelhas e perceber: está ficando perto de Cristo, está se aproximando, essa aqui está mais madura, estamos crescendo. Todo crente tem que crescer, essa é outra marca. Quando o seu filho não cresce, você acha estranho, não é não? Está com 10 anos, ainda está desse tamanho? Tem alguma coisa estranha. 20 anos, está desse tamanho. Tem alguma coisa estranha. Então às vezes você tem um crente na igreja, 20 anos de crente, está desse tamanho. Tem alguma coisa estranha. O objetivo é crescimento,
Nós fomos feitos para crescer. Todos têm que crescer. Uma vez tinha um irmão nessa igreja, já morreu, graças a Deus, e conversando com ele, ele disse assim, a conversa era sobre a Bíblia, né? E aí ele disse que o livro favorito da Bíblia, para ele era 1 Coríntios. Ah, legal. Ele disse, todo ano eu leio 1 Coríntios. Ah, que bom, né? Aí a conversa foi indo, e aí ele disse que todo ano, mas todo ano, ele lê só 1 Coríntios. Aí eu disse, não, mas talvez eu estou entendendo errado, né? O senhor quer dizer que é um dos livros que o senhor lê da Bíblia, todo ano. Não, eu só leio 1 Coríntios. 365 dias? Sim. Só 1 Coríntios? Só. Todo ano. Todo ano. Faz quanto tempo? Desde que eu me converti. Né? Não vai crescer. Por que não vai crescer? Porque Deus nos deu de Gênesis a Apocalipse. Ele nos deu, nós não recebemos apenas um fascículo de 1 Coríntios. Entendeu? Então nós não temos autoridade de escolher o meu livro. Eu só vou ler esse livro da Bíblia. Não. Você tem que ler tudo. Você tem que ler toda a Bíblia. Isso já é outra marca de maturidade cristã. Aquele que está crescendo na fé, ele está crescendo no seu conhecimento das Escrituras. Gênesis a Apocalipse. Um crente que tem 5 anos de fé e ainda não leu a Bíblia toda, está devendo. Já deveria ter lido. 5 anos? Eu falo isso, mas eu não me escandalizo se você tiver 20 anos e ainda não tiver lido. Porque eu já encontrei esse tipo de crente. Entendeu? O foco, então, existem aqueles que receberam dons para liderar, e o objetivo deles é ajudar as ovelhas a amadurecer. O versículo 15, ele é muito, muito importante. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seria uma maneira mais ou menos assim. Em todas as áreas da minha vida, eu devo crescer tendo Cristo como foco. Todas as áreas. Eu devo crescer tendo Cristo como foco. Então esse é o primeiro ponto. Você cresce pela ajuda dos seus líderes. Existe o segundo ponto. Você cresce em coletividade. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Todas as partes, agora, não apenas a liderança, todas as partes, elas estão atuando, trabalhando, elas estão engajadas umas com as outras. Isso gera um crescimento coletivo. Então, Paulo está apresentando o crescimento como um todo, mas de duas frontes. A liderança está treinando e a congregação, o povo, está atuando. Eles estão juntos. Nós somos um organismo vivo. Igreja não é organização. Igreja é um organismo. É diferente. Nós não somos uma empresa, apesar de ter CNPJ. Nós somos um ser vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Nós estamos ligados de uma forma orgânica. Entendeu? Quando existe uma saída de um membro de forma por excomunhão, isso é algo que dói ao corpo, é como que uma amputação. Entendeu? Numa empresa não. Numa empresa eu demito um funcionário, não gostei. Um funcionário não me deu bom dia como eu queria, está demitido. É diferente. Igreja não é empresa. Entendeu? Nós somos um corpo. Nós estamos ligados. Então, quando
alguma parte desse corpo está gangrenada, necrosada, todo esse corpo vai padecer. Certo? Então, o crescimento, ele é também coletivo. Quando você se recusa a participar desta coletividade, deste crescimento, você está sabotando, você está boicotando todos. Entendeu? Por isso é muito sério a vida no corpo. É muito sério. E nós, aqui da liderança da igreja, nós levamos muito a sério quando um crente se recusa a atuar, a colaborar com seus dons e talentos para o crescimento do corpo. Porque, na verdade, não é uma mera questão de livre-arbítrio, são meus direitos. Não. É questão de que você está sabotando o corpo de Cristo. Quero encerrar com 1 João 4,8, apesar de sair de Efésios. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João, ele resumiu tudo o que eu quis dizer aqui. Se não consegue amar, se na sua vida você consegue guardar a amargura de alguém, e você não consegue amar alguém, João já disse. Sabe por que você não consegue? Porque você é descrente. Porque o crente consegue. É simples assim. Entendeu? As coisas são às vezes simples e a gente dificulta. Então, eu tenho duas palavras. Uma palavra para o crente e uma palavra para o descrente. A palavra para o crente é que, a partir do que foi dito nessa noite, você coloque como alvo da sua vida ter uma vida que seja bastante clara a distinção entre crente e descrente. Que você seja intencional no seu estilo de vida de deixar claro que é crente, pelo seu estilo de vida, pela maneira como você procede, pela maneira que você reage, pela maneira como que você pensa, pela maneira como você deseja. Seja intencional em deixar claro que você é filho da luz e não das trevas. Entendeu? E para aquele que chegou à conclusão de que, à luz do que foi dito, eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu sou descrente. Pode ser uma verdade muito dura, mas ao mesmo tempo, ela traz uma certa libertação. Em que sentido? Uma das piores coisas que existe é você passar a vida toda na igreja, achando que é crente, e não ser. Entendeu? Você pensa que vai para o céu, mas não vai. Quando você realmente descobre que não é crente, agora você tem a chance de poder finalmente ter Jesus como seu Salvador. Porque agora você sabe, eu não sou crente. Então agora eu posso ter Jesus como meu Salvador. Entendeu? Você não está mais enganado sobre si mesmo. Você agora pode se curvar perante o Messias. Então essa é a minha palavra para você que chegou à conclusão que não é crente. Curve-se hoje diante do Messias, do Senhor Jesus Cristo. As portas do reino dos céus estão abertas. Ainda estão abertas. Vamos orar e nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento. Que Teu Espírito Santo esteja conduzindo Tua igreja, Senhor Deus, para que ela possa ter um estilo de vida que seja cada vez mais semelhante ao dos filhos da luz. Seja também com aqueles que ainda não Te conhecem. Que Teu Espírito Santo esteja promovendo salvação nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.